Olá, olá, bom dia! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma live de Epizem, Segredos de Lemúria. Hoje com um tema muito mais do que especial, Origem Estelar. Estou muito feliz novamente de estar aqui com vocês. Sinto a vibração positiva que me ampara, que me acolhe, que me consola nesse momento como um canal de informação, trazendo palavras de amor, de paz, sementes de esperança em seus corações e é muito bom fazer parte de tudo isso e saber que faço parte, né? E entender o propósito de estar aqui. Então é sobre isso que a nossa live, eu até me emociono, né? É sobre isso que a nossa live vai transmitir, né? É isso que eu sinto no meu coração, é isso que a vibração me mostra, assim, a energia superior, Deus me mostra, né? Pra estar de alguma forma entregando o meu melhor aqui e falar de Lemúria, falar da minha origem através do meu despertar espiritual, para te inspirar e te mostrar que você também faz parte de tudo isso, se sinta parte disso. Porque às vezes a vida vai provar o contrário, situações vão acontecer, como me aconteceu no final da semana passada, nesse final de semana, né, nesses dias que antecedeu a nossa live, desde o momento que eu disse sim para mais um movimento, e eu percebo que cada vez que eu me abro, estou disponível para viver o meu propósito, vai acontecer muitas vezes situações que vai fazer a gente repensar e até mesmo passar na nossa cabeça assim, desistir, né? Então, aconteceu de novo, assim, já é o quarto movimento que eu faço aqui de live com vocês, assim, de live de aulas energéticas espirituais. Teve ali também os 3 dias de meditação, mas fora esses 3 dias, assim, eu senti, né? Teve desafios, teve obstáculos onde eu poderia ter desistido, mas eu fiz o possível, eu pedi a orientação divina para que eu pudesse estar aqui, né, e trazer a mensagem de Deus, do amor, do universo, aquilo que você acredita como essa força superior que nos rege, que nos dá sustentação energética, né, de vida, é o pulso de vida que carregamos aqui dentro. Então, eu vou começar essa live trazendo uma cartinha das frases de constelação do Roberto Marques. Eu gosto muito desse baralho porque faz muito sentido sempre, né? Quando a gente tira as cartas e tudo mais. Então vamos ver qual é a mensagem inicial para esse campo de energia que nos acolhe hoje. Deixa eu ver. Nossa, muito forte essa frase que saiu. Tem tudo a ver com o que eu já imaginava para nossa live, que eu tava canalizando assim, e a gente pode aprofundar mais sobre isso, né? Diz assim, ó: a felicidade e a solução só são possíveis quando enfrentamos o sentimento de culpa, tá? Então, se você tá se sentindo culpado por algo,
ou um sentimento de autoculpa mesmo, que às vezes é mais prejudicial ainda, né? Essa autoculpa. Vamos então entregar hoje para o campo de energia dessa live, pedir a Deus, né, a liberação, a proteção, para que a gente se permita, né, olhar para aquelas partes internas que se sentem culpadas, ou que culpam e julgam, né, certas situações que estão fora do seu controle. Então, a mensagem inicial é essa. Tô aqui com os meus amigos cristais novamente, eles sempre estão comigo. Os cristais lemurianos, tá? Sempre eles estão comigo. Eu registrando, ancorando energia. E também o quartzo transparente. Olha que lindo, esse aqui também ele é lemuriano. Eu comprei lá em São Paulo, numa casa de cristais enorme, gente, não tem noção, assim. Esses dias eu até postei fotos, assim. Eu acho que tem no meu feed também fotos sobre esse lugar incrível que eu tive a oportunidade de estar visitando. Eu vou colocar uma musiquinha aqui pra gente começar a nossa aula energética, tá? Deixa eu ver aqui. Sem música. A música ela é importante, né? Ela traz harmonia, equilíbrio. Depende da música também, né? Não é todas as músicas que acontece isso, mas músicas mais propícias a isso, né? Com certeza gera equilíbrio, gera harmonia. E é sobre isso também, acredito, que a nossa live de hoje. Uma coisa que eu quero iniciar, assim, que ficou bem forte nos últimos dias, pode ser que para você também se sentiu assim, é que quando a gente ouve um chamado interno de se conectar com algo maior, com a nossa verdade, com o nosso corpo espiritual, a energia, ela encontra as vibrações que condiz com essa intenção do nosso coração, com essa vontade do nosso coração, com esse despertar, com esse chamado interno. Então a gente atrai situações, né? A gente atrai mensagens, a gente atrai sinais do universo. E o que eu percebo é que depende de nós estar atentos, estarmos como se fosse numa vanguarda, né? E se permitir receber essas mensagens. Eu acho que as pessoas se perdem muito na ignorância, mas não na ignorância porque elas querem, né, se perder na ignorância. Mas às vezes é porque não tiveram a oportunidade de acessar algum conhecimento sobre, de viver um movimento de autoconhecimento, de viver um movimento terapêutico, ou até mesmo não nutrem, né, o seu corpo espiritual, seja na sua religião, nos rituais de uma determinada religião,
ou simplesmente se conversar com Deus diariamente, né? Enfim, não buscam essa... Mas às vezes não é porque não exatamente não... Tem aquela pessoa que ela não quer, né? Ela não está aberta. Mas muitas das pessoas eu percebo assim que às vezes é por falta de oportunidade, né? E eu quero te dizer que às vezes você não precisa, né, buscar isso em algum lugar ou ter exatamente uma oportunidade, um momento especial, uma data, um planejamento para você se reconectar com isso, né? Você pode começar agora, né, fechando os teus olhos e sentindo a vibração do teu cardíaco, o sentir de inspirar o ar e expirar, se conectar com o teu corpo, né? Isso vocês vão perceber que já é uma forma de alimentar e nutrir esse corpo espiritual. Então eu vou começar mais uma vez, né? Já começando, mas começando novamente. O porquê dessa live Origem Estelar, né? Até eu fiz um vídeo essa semana para vocês, convidando, fazendo novamente o convite para a live. E lá eu trouxe, né? Acredito que é uma curiosidade de todos, até minha, né? Foi uma das minhas curiosidades quando eu comecei a despertar, buscar o autoconhecimento, reconhecer a minha espiritualidade, viver a minha espiritualidade, né? Acolher, nutrir e tudo mais. E eu percebi que a vida sempre me levou para esses caminhos, né? Mesmo eu tendo a curiosidade que muitos têm, né? O que é essa tal de origem estelar? O que são esses seres que vocês chamam de arcturianos e pleiadianos, né? Será que isso mesmo existe? Né? Será que isso realmente faz parte da criação? Isso está conectado com Deus? Isso tem uma religião, né? E as pessoas questionam muitas vezes, chega para mim questionamentos. Às vezes em conversas, porque eu tenho também uma missão lá na escola, às vezes eu converso com pessoas que não, assim, definitivamente vivem isso, né? Já muitas vezes receberam o chamado, mas ainda não entenderam, né? Ainda estão no processo de entendimento. E às vezes em conversas, assim, com pessoas, não digo leigas, mas pessoas que não acabam buscando isso como eu busco, né? E às vezes as pessoas ficam, assim, admiradas e tem um ar, assim, de dúvida, né? Se realmente isso tudo faz parte mesmo, né? E eu quero te dizer que é uma dúvida que eu também tinha. Mesmo no fundo do meu coração, eu me familiarizar com esses termos, com esses seres, com essas outras dimensões. Sempre, olhando agora, com o entendimento que eu tenho hoje e com aquilo que eu busco, através das meditações, através das leituras, através das práticas espirituais, eu percebo hoje que eu sempre tive certeza que isso não é algo para se duvidar, né? Eu sempre tive um sentimento de que somos parte de um todo, e esse todo ele é de infinitas possibilidades. Ele é feito de infinitas raças, mas não a raça da cor, né? Preta, amarela, branca, ou culturas diferentes, ou línguas diferentes. A gente somos feitos de
de diferentes personalidades e consciências. Não somos a única consciência aqui na Terra, ou a Terra é o único espaço de consciência além do mundo espiritual. Existem outros seres, existem outros planetas que onde vivem esses outros seres. E eles são a nossa família cósmica. E eu quero te mostrar, assim, bem trazendo a minha história, ou como isso, se você já se sentiu parte de algo muito maior do que essa realidade que a gente vive, ou você tem saudade de algo que você não faz ideia do que seria. Você tem preferências, até mesmo desejos, vontades, ou você se familiariza com culturas diferentes que nem sequer você, né, tipo, eu me identifico muito com a cultura egípcia, né, mas eu nunca viajei para lá, por exemplo. Então você vai perceber que somos muito maiores do que realmente nos contaram, né? Que somos partes de um todo e que esse todo é regido por uma única energia superior e divina, que para mim é Deus e para você pode ser o amor, o universo, aquilo que fizer mais sentido para você, né? Então, eu lembro, até eu anotei aqui a minha história pessoal do meu despertar, olhando para hoje como Caroline adulta. Eu acredito que foi desde bebê. Eu tive acesso a uma memória minha de quando eu era recém-nascida, e que eu tomei consciência que eu já tinha consciência de que eu estava aqui com uma missão, né? A minha alma estava aqui na Terra com missão, e vocês vão entender o que significa essa missão, esse propósito. Eu lembro assim, que é como se eu tivesse despertado de um sono profundo. Fisicamente, o meu corpo estava no sono, dormindo, né? Mas quando eu despertei desse sono biológico, eu automaticamente despertei espiritualmente e tomei consciência como um bebê que eu tinha chegado na Terra, que eu não exatamente fazia parte desse planeta. Eu vim de outro planeta. E assim, eu lembro que eu tive esse contato com essa minha memória, com esse registro da minha alma em uma meditação, mas eu não tinha ainda conexão, eu não tinha ainda me conectado com os pleiadianos, arcturianos, com essas outras, com esses outros seres de consciência, né? Era para mim ainda desconhecidos, né? Eu lembro que eu tinha acabado de ter vivido a formação do Reiki, de ter me tornado, né, reikiana, e eu tinha começado a me conectar. Foi bem ali antes da pandemia que eu conheci o Reiki, mas assim, o meu despertar foi se aprofundando na pandemia, tá, gente? Eu acredito que vocês acham que ouvem bastante das pessoas esse mesmo relato. A pandemia, ela foi um espaço onde muitas pessoas se permitiram realmente despertar. E eu falo isso com toda prioridade, assim, propriedade também. Porque eu lembro, assim, que eu tava numa desconexão
com a minha identidade, com a minha essência. Eu já era formada em pedagogia, eu tinha acabado de me formar, trabalhava anos numa empresa. Eu achava que eu já me conhecia o bastante, assim, mas assim, a vida me mostrou e me provou de todas as formas possíveis, até as mesmas desafiadoras, que eu tinha que resgatar ainda mais a minha identidade. Era um anseio muito forte, era um desejo tão grande, é um instinto que me levou assim, por mais que eu tava vivendo o caos interno, né? E a pandemia, ela só potencializou isso para quem realmente estava pronto, né? Não que as pessoas que não despertaram na pandemia não são boas o suficientes, né? Pelo contrário, nós somos todos suficientes no tempo certo, que estamos prontos, né? Para libertar nossa consciência de determinadas situações para novas situações, transformar o nosso olhar. Então a pandemia foi algo que marcou, eu acredito que marcou muita gente. Eu ouço lives assim de irmãos, né, e irmãs nessa jornada, nesse despertar, que relatam sobre isso, né. Então eu lembro assim, naquela meditação que eu vivi, eu fiquei até impressionada de eu ter me conectado com essa memória, porque assim, poucas pessoas lembram, né, dessa fase de vida, né, ali recém-nascido. E só que na época, assim, eu não tinha suporte e sustentação energética para entender o porquê, né. Às vezes eu até duvidei daquela memória fosse real, eu até achei que poderia ser imaginação da minha cabeça, porque eu tava bem no início mesmo, né? Eu tava ali estudando, entendendo a meditação, de como a gente pode estar se autotransformando, se autocurando nesse processo. Então eu não dei muita bola, né? E conforme eu fui com o passar dos anos, eu fui me conectando ainda mais com esse universo espiritual, fui buscando, né, ferramentas, fui experimentando em mim, fui buscando ajuda através desses recursos. Então, eu fui percebendo que, além dessa memória de quando eu era bebê, muitas outras situações da minha vida me levaram a chegar onde eu estou, né? E na época eu não entendia, a gente não compreendia, até a questão do amadurecimento, né? Mas eu penso assim que desde criança, ali como bebê, já desde criança, assim, eu sempre gostei a minha família sempre foi católica, né? Meus avós, os meus tios sempre buscaram a fé através da igreja e eu, assim, diferente de outras crianças, eu gostava de participar. A gente fazia bastante aqui na comunidade, hoje não existe, hoje meio que se perdeu um pouco esse costume, mas se fazia as novenas, né? Novena de Natal, novena de Páscoa. Enfim, tinha as novenas na comunidade, a gente ia na casa das pessoas fazer a novena. E eu sempre gostava de participar em fazer leitura, participava da oração, do canto. Eu sempre fui chamada para oração, né? Sempre gostei de ir na catequese. Então, assim, eu não tô falando de religião, né? Hoje eu penso que eu não tenho uma religião específica, eu não vivo uma religião específica. Eu sou uma pessoa espiritualizada, né? Eu gosto de
conhecer e viver aquilo que faz sentido para mim no momento, né? E a espiritualidade que eu vivo é diariamente no meu dia a dia, na minha casa, é me conectando com a natureza, é me conectando com os cristais, é me conectando com o meu corpo. Eu vejo, né, essa espiritualidade agindo até quando eu estou lá em sala de aula, dando aula para os meus pequenos. Quando uma criança vem falar comigo, ali eu me vejo vivendo a minha espiritualidade, né? Vivendo a minha conexão com Deus. Então, enfim, mas eu quero dizer que a vida sempre me levou para chegar aonde eu estou, né? É nesse raciocínio que eu quero que vocês me acompanhem. E então eu sempre gostei da meditação, gostei da oração, e eu acho que por isso que me levou a gostar da meditação. E eu penso assim, tipo, eu lembro que minhas amigas diziam, né? Eu nem sabia que eu ia estar aqui hoje nessa live falando com vocês sobre espiritualidade. Mas eu lembro assim que no meu convívio, nas minhas amizades, na adolescência, ali na juventude, né? As minhas amigas, amigos, familiares, sempre de alguma forma me dirigia como se eu tivesse esse dom, né? Dom da palavra, dom da oração, de que isso faz parte da minha essência, né? De alguma forma, mesmo sem saber e compreender exatamente, eu vivia a minha espiritualidade e as pessoas percebiam, né? E eu não precisava comunicar isso com palavras ou com um vestuário, ou com algum movimento, enfim. As pessoas automaticamente elas observavam e faziam comentários sobre, né? Então, quando eu me preparei para essa live, na outra live que eu fiz, já faz uns 20 dias que eu fiz uma outra live, a última live que aconteceu, penúltima, né? Eu tinha falado na live que me veio de fazer uma live sobre dimensões paralelas. E daí eu pensei, eu vou estar buscando me conectar com isso para fazer essa live. Eu tinha meio que pensado uma data, ia ser na semana retrasada, mas assim, por isso que eu digo para vocês, quando a gente meio que quer controlar as coisas, a vida vem e mostra pra gente que tem coisas que não dá para ser controladas. Muitas coisas, gente, não dá para ser controladas, né? E é ali que a gente pode aprender a como confiar e entregar para o Criador a nossa vida, né? Com aquela frase, que seja feita pela vontade de Deus. As pessoas às vezes falam isso da boca para fora e não sentem realmente, né? Então eu pensei, tinha agendado uma data, tinha me organizado e tinha começado assim a me conectar para receber mensagens sobre, né? Aí eu vi que aquilo não era ainda o momento, né? Que aquela data não ia ser possível no plano espiritual. Então eu respirei e me permiti ser conduzida. E eu pensei assim, que seja feita a vontade de Deus e que seja aquilo que seja o melhor, né? Ah, me deu até coriza agora. Desculpa que eu tô com coriza. E daí eu fui assim recebendo insights das minhas práticas pessoais. Eu não sei se é porque também eu entrei no meu mês pessoal
de virada de ano pessoal, porque esse mês eu faço aniversário, dia 25. Então, foi bem ali também, né, no início de abril que eu tive essa... Antes de abril que eu tive essa live, foi no final do mês de março. E daí que eu pensei em fazer outra live, eu pensei assim... Não é ainda sobre isso que tu vai trazer aqui no portal do Episei. E daí eu lembro que começou a vir insights, né? Fala da tua origem estelar. Fala da tua história, dos caminhos, de alguns caminhos, pelo menos, que você percorreu, né? Você tá precisando de falar sobre isso. As pessoas precisam ouvir isso, né? E eu fui recebendo mensagens, canalizando mensagens, e até veio a inspiração de eu estar gravando. Então, em breve, ainda esse mês, eu vou estar postando uma curta-metragem de alguns cortes, de um compilado assim que eu vou estar fazendo da minha história, de alguns vídeos de autoconhecimento. Hoje eu vou trazer para vocês recortes mesmo, né, desses insights. Como eu falei no início aqui, daquela memória que eu acessei quando eu era bebê, das outras circunstâncias que me levaram a me conectar com a espiritualidade na minha juventude, adolescência e até hoje. Então, em breve estarei postando essa curta-metragem que eu mesma vou estar gravando para vocês. E então foi tudo tão natural. Por que será, né? Tudo aconteceu como deveria acontecer, porque eu simplesmente soltei o controle. Eu estava controlando, né? Eu estava meio que pulando etapas, né? E a nossa origem é muito mais do que o nosso genes, os genes que a gente carrega no nosso DNA, que a gente recebe dos nossos pais. Isso eu posso garantir, porque falando da minha experiência, a gente carrega, gente, consciências e sentimentos, emoções, a gente carrega personalidades que a gente não faz ideia. Quanto coisas boas e quanto coisas não tão boas assim, que a nossa alma ainda está se desenvolvendo e aprendendo. Então, eu não poderia deixar, né, de estar falando da origem estelar. Então, às vezes as pessoas, a curiosidade das pessoas, né, é que fica aquele rótulo, aquela crença, né, extraterrestres. Isso não existe, né? Muitas pessoas foram condicionadas como esses seres são perigosos. Podem estar, de alguma forma, nos machucando, né? Nos ferindo. Ou são monstros, né? E daí a outra parte da minha história que eu quero trazer para vocês, eu tinha essa programação de olhar para esses seres como algo irreal, como algo... Como que eles falam? Não é inteligência artificial, como ficção, né? Como uma mentira mesmo. Mas hoje eu percebo que eles têm tudo a ver comigo e com aquilo que eu gosto, com aquilo que para mim é verdade, aquilo que eu busco, os meus valores. E daí eu lembro, e eu já contei isso em uma live, eu já conhecia o Reiki, já tinha feito várias formações de barras de Axis, Theta Healer, deixa eu ver o que mais.
a constelação familiar eu não era ainda consteladora, mas eu já tinha vivido, já tinha recebido constelações, já tinha sido constelada. Enfim, já tinha, né, digamos, na minha percepção, um conhecimento sobre um pouco de tudo isso. E eu, mesmo assim, eu tive uma crise existencial, uma crise que eu achava assim, que eu até tinha boa parte de tudo que aconteceu na época, eu já tinha superado. E foi tão rápido, foi tão assim. Chegou e sem ao menos eu perceber, como uma avalanche mesmo, né? E eu pensei, eu senti, e daí eu comecei a sentir sede, uma sede mesmo, como eu estivesse precisando de água. Eu preciso me conectar com algo espiritual para poder me auxiliar a superar essa crise, né? E daí eu pensei assim, eu acho que eu preciso fazer uma reciclagem da formação do Reiki, né? E daí eu tava no Instagram, já tenho pessoas, né, facilitadoras, professoras que carrego até hoje no meu coração, agradeço a elas pelos ensinamentos, né? E uma dessas professoras, ela estava lançando um curso de Reiki, né? E eu pensei, é isso mesmo que eu vou fazer uma reciclagem do curso. E daí mandei mensagem, fiz a minha inscrição, era um link no Google Formulários, era um formulário que tinha que preencher e tinha no final uma pergunta assim, como tá sendo o seu momento, né? O que você tá sentindo no momento? E eu lembro que eu relatei as sensações, assim. Eu me abri naquele momento, naquela pergunta. E coloquei tudo que eu tava sentindo, daquilo que eu tava passando. Eu não tava mais feliz Assim, na época eu sentia esse sentimento, né? De tristeza na profissão que eu tava vivendo, no trabalho que eu tava exercendo, minha missão profissional. Era uma das formas que me fez sair daquela zona de conforto, digamos, né? Então eu relatei o que eu consegui relatar, né? Trouxe alguns detalhes. E daí essa pessoa, essa professora minha, entrou em contato comigo e ela tava também. Já tinha lançado outra formação que era a Tamiana. A Tamiana é um caminho espiritual, de terapêutico, de cura vibracional. E o Juan é um argentino que canalizou essa técnica através desses seres da quinta dimensão, os pleiadianos. E eu lembro que ela disse, olha, se tu quiser fazer o Reiki, né, eu não vou te impedir a reciclagem do Reiki, mas assim, com a tua fala, eu penso de você estar fazendo o curso de Tamiana, que vai acontecer esse final de semana. E eu lembro que foi a primeira reação, eu disse, mas eu não acredito em ET. Porque eu sabia que ela tinha lançado esse curso e mais ou menos sabia qual era a energia, né, que o curso trabalha. Aí ela deu risada, ela disse, tá, tudo bem. Você não precisa acreditar nisso, né? Não é sobre acreditar em extraterrestre. Faz assim, ó. Se inscreve no curso, faz o curso. Se tu não gostar, a gente conversa de novo. Mas eu acho que é pra ti.
É isso que tu tá precisando no momento. E vocês não têm noção. Me inscrevi no curso com aquele pé meio atrás, assim, em cima do muro, né? Duvidando totalmente. Pensando, meu Deus, isso aí. Imagina eu me conectar com essa energia, conversar com um extraterrestre. Não, isso não tem nada a ver comigo, né? Mas ao mesmo tempo que eu tive esse julgamento, eu julguei, né, de alguma forma, essa realidade, algo dentro de mim dizia que faz parte de você tudo isso. E eu fui, mesmo com dúvida, mesmo no espaço de julgamento, eu participei dessa formação. E eu lembro como se fosse hoje, gente. Foi 2 dias de formação. Foi 2 dias de formação, o dia inteiro. Foi ao vivo, assim, no Zoom. A gente se conectou, tinha colegas da formação de vários cantos do mundo, assim. Conheci pessoas maravilhosas que carrego até hoje em meu coração, né? Pra sempre eu vou lembrar. Acho que nada é por acaso quando a gente reencontra as pessoas. Todas as pessoas são essenciais, por mais mesmo aquelas que nos machucam, né? E que a gente não entende muito bem algumas determinadas atitudes. E eu lembro, assim, como eu disse pra vocês, como se fosse hoje. Eu disse, nossa, ela começou a falar de Lemúria, ela começou a falar de Atlântida. A primeira teoria, digamos, da aula foi falar sobre Lemúria. E ela disse, eu preciso falar de Lemúria pra vocês. Antes de a gente começar a praticar, né? E ela foi falando de como era a Lemúria, de como esses seres se desenvolveram e nos traz tantos ensinamentos se a gente se conectar com isso, sabe? E eu fui pensando, ela tá falando de algo muito familiar. Eu não tenho ainda compreensão, total consciência disso, mas não é algo que eu tô ouvindo pela primeira vez, né? Era esse sentimento o tempo todo que eu sentia. E daí quer ver nas práticas, né? A gente recebe alguns símbolos, a gente recebe mantras e a gente aprende também como trabalhar a geometria sagrada, as formas geométricas com os cristais. Os cristais já eram os meus amantes, os meus amores, os meus filhos antes disso. Mas depois que eu me conectei com os pleiadianos através da Tamiana, através dessa formação, desse primeiro contato, tudo fez mais sentido do que já era. E eu espero que essa live, com o meu relato, você também se sinta assim, né? Então ela falava como a gente, na época que a gente ia pra escola e eu ouvia sobre a história dos primitivos, dos antigos povos, sabe aquelas matérias de história que se falava de como era, né? Contextualizava como era, como tudo começou, né? E eu pensei, nossa, isso é muito, muito parte de mim. É impossível não fazer parte. E na primeira prática, eu já me conectei com os pleiadianos. E olha que eu tinha barreiras, eu tinha crenças e eu me emociono, gente. Foi muito lindo, assim.
hoje eu consigo materializar a forma, visualizar eles, né? O seu corpo, mas no início era somente eu me conectava com a consciência deles, né? E eu fui recebendo mensagens, todos os atendimentos que eu faço aqui no Espaço Depizen, eles me auxiliam, eu tenho uma equipe, tá? Eu sou tão graciada por Deus e por tudo que eu tenho uma equipe que me auxilia quando eu preciso. Eu sou só um canal para que isso chegue até nas pessoas e na Terra. Então, os Segredos de Lemúria é o nome da campanha do Espaço Depizen. Começou lá com os Segredos do Amar, porque é outra parte da minha vida. Ó, é meio-dia agora, né? Tem o apito de uma empresa aqui de alimentos aqui em Laurentino. Outra coisa que eu quero trazer mais um exemplo, não digo mais uma prova, mas mais uma situação que não tem como eu não acreditar. E de como não tem como eu ainda duvidar, né, que isso pode ser verdade. E eu sempre gostei do mar. Sempre, desde pequena. Eu olhava, assistia as novelas com a minha avó, com os meus familiares, e eu pensava assim, o mar me chamava a atenção, mesmo eu não ter conhecido pessoalmente, né? E com 9 ou 8 anos, eu não lembro mais, de idade, eu tive a oportunidade de visitar o mar pela primeira vez. Uma tia amada, os meus tios me levaram. Eu fiquei 2 semanas que a gente já ficou de início, assim, né, na primeira vez. E foi, assim, um amor à primeira vista e até hoje, né, carrego no meu coração. E mesmo eu morando longe do mar, pra vocês terem uma noção, eu moro, assim, tipo, umas 2, 3 horas longe do litoral do mar, né. E quando eu posso, eu sempre tiro a oportunidade de estar visitando-o, né? E estar de alguma forma perto dele. Então, isso é mais uma informação que eu carrego na minha alma. Registros, eu tenho certeza que eu carrego registros de que nas minhas outras consciências e personalidades, eu era assim também uma pertencente do mar. Vivi, né, com essas consciências de origem, além de cristalinas, essas origens das águas. E com o passar dos anos, eu fui me permitindo olhar para isso de verdade, né? Porque tem gente que diz que olha, mas existe ainda alguns bloqueios na visão, né? De realmente olhar o que tá vendo. Então eu comecei a perceber que nada foi plantado por acaso no meu coração. As minhas preferências e desejos e vontades e sonhos é tudo que é, como é, e já faz parte de mim, né? E basta a gente se conectar com isso. Então a gente saber da nossa origem estelar, reconhecer isso dentro do nosso coração, não é num espaço, eu fiz parte, eu era uma pleiadiana, uma arcturiana. Não é só sobre isso.
é saber que a gente é uma mistura. É saber que a gente é uma parte original e, né, única, mas que somos importantes para o todo. E esse todo é essa infinidade, gente, de consciências que existe. E quando a gente toma consciência disso, da nossa origem estelar, não é pra gente ficar de alguma forma se gloriando, não é se gloriando, acho que no espaço de ser melhor do que o outro, né? Mas sim entender que não somos individuais, que somos partes de um todo. E ali, que aquela ideia, que aquela consciência, aquele programa que criaram pra gente da separação, da diferença, cai sobre a Terra. Cai sobre a Terra. E é isso que está impedindo que a gente viva na nova Terra. A separação, a individualidade mesquinha, o egoísmo. Sim, é uma jornada pessoal, individual, que só eu posso trilhar. Mas o caminho é de todos. E nós se conectamos com o todo. Então, não é porque eu vim de Atlântida ou eu vim de Lemúria, eu sou melhor do que vocês ou de alguém, sabe? Eu me permiti despertar para minha origem estelar, compreender que sim, eu estou numa missão aqui na Terra, que eu vivi outras personalidades, que eu sou feita de outras consciências, além da minha consciência como Caroline aqui na Terra. E eu vou buscar me integrar dentro disso, libertar a minha consciência. E é isso que eu quero que você compreenda. Ou simplesmente guarde no seu coração e pensa nos teus próximos dias, no decorrer dos dias. As pessoas perguntam, mas vocês falam dessa nova terra. Quando isso realmente vai acontecer? Já está acontecendo, a terra já se transformou. Por isso que há tantos atritos ainda. Está acontecendo tantas situações mal digeridas ou até mal compreendidas, ou injustiças, né? Maldades mesmo. É que a Terra já se transformou. Mas eu me incluo também, que em alguns momentos eu também ainda não entendi determinadas situações, eu ainda não compreendi, não aprendi. E a gente precisa despertar nossa consciência. A gente precisa entender que nós somos um corpo espiritual, além do nosso corpo físico. Que nós temos duas polaridades de consciência. O nosso consciente, que eu postei ali para vocês verem no Stories, e o subconsciente. Que o consciente é somente 10%, são os nossos pensamentos, é quando a gente está executando alguma determinada tarefa. Mas o que realmente nos conduz, o que realmente será manifestado é aquilo que a gente carrega no nosso subconsciente.
Então, se eu tenho acesso a esse subconsciente num espaço de autoestudo, de autoconhecimento, de autotratamento, de autocura, eu consigo me desvencilhar das prisões da minha mente. Eu consigo reconhecer quem realmente eu sou, a minha verdadeira identidade. E aí que eu percebo, como eu percebi na formação da Tamiana, que eu não sou apenas isso que eu tô vendo aqui e que me fizeram acreditar muitas vezes que eu sou. Porque se a gente parar pra pensar, e eu acredito muito nisso, às vezes as pessoas vão achar, não, isso é besteira, né? O que a gente... Vocês já pararam pra imaginar e pensar que o que a gente tá vivendo aqui agora, ou vendo muitas vezes, é algo que foi programado pra gente, que não é muitas vezes a realidade que realmente é. Muitas vezes em situações da nossa vida, que faz parte da nossa rotina, do nosso cotidiano, são programações mentais de que a vida é assim, que a realidade é assim. Como existe a sabedoria divina do bem maior, muitas pessoas usaram essa possibilidade de criar novas realidades, porque a gente tem esse poder de criar a realidade que a gente deseja, que a gente quer. Como a gente tem o potencial de criar o caos, de atrair uma doença para o nosso corpo físico, a gente tem sim a capacidade de regenerar a nossa mentalidade e ver e transformar a nossa realidade para aquilo que a gente quiser, seja para bom ou ruim. Então, muitas pessoas com baixa frequência e ainda apegadas no egoísmo, na mesquice acho que é a vida, criaram sim realidades, e porque além do nosso consciente e subconsciente pessoal, tudo é energia. Então, além da gente estar em ressonância com essas duas polaridades da nossa mente, a gente está em ressonância com um consciente coletivo, que a gente também nos influencia. O meio onde a gente vive, com as pessoas que a gente vive, com as realidades que a gente vive, com a cultura que a gente vive. Então, tudo está conectado. Tudo pode influenciar. Só a gente tem o poder de escolher o que realmente faz sentido e o que é aquilo que não faz tanto sentido para nós internamente. Vocês estão conseguindo compreender o ponto que eu quero chegar? Então, quando a gente se permite perceber e reconhecer, relembrar a nossa origem, a nossa identidade espiritual, novos caminhos se abrem, as nossas consciências, elas se libertam. A nossa mentalidade evolui, a nossa frequência eleva. A gente consegue elevar nossa frequência naquela escala, mesmo a gente sendo matéria, mesmo a gente estar num corpo físico. E, é muito sobre isso o sentimento que eu tenho, né? Com essa live. Eu vou tirar outra cartinha aqui pra ver. Diz assim: eu confirmo, você é muito importante para a minha vida, né? Não sei
de que forma você vai se conectar com essa mensagem, mas eu reconheço todas essas partes minhas e elas são importantes para mim ao ouvir essa mensagem agora, sabe? Eu fico, assim, muito emocionada mesmo de estar aqui falando sobre isso. Eu não imaginava que um dia isso poderia ser real. Para vocês verem o quanto às vezes a gente vive uma realidade que não foi programada com as nossas verdadeiras intenções, com os nossos verdadeiros valores. E aí o ponto que eu quero chegar. Pra gente dissolver essas ilusões que nos colocaram como verdade e nos compreender e compreender que somos partes de um todo e somos filhos de Deus, mas assim, com propriedade, sabe? Não apenas da boca para fora. A gente vai conseguir se libertar de muitas coisas que está impedindo que essa data da nova terra aconteça amanhã. Porque eu já ouvi lives e eu sinto e já recebi também dos meus mentores espirituais. A gente vai fazer também uma prática hoje que eles falam, pode acontecer a qualquer hora e qualquer dia, no dia que vocês desejam. Não tem hora, não tem dia. Mas uma coisa é certa, vai acontecer quando você se permitir a elevar a vibração e a frequência, a reconhecer a identidade. Mais uma vez, é um caminho individual, é uma jornada individual num caminho coletivo. Então, além da gente se permitir olhar para dentro da gente, a gente tem que compreender que a gente faz parte de um todo. A gente tem que dissolver mentalmente aqueles padrões que foram colocados e onde a gente também, em algumas situações, como forma de intenções também de aprender e que a gente ainda não aprendeu, que a separação não é o caminho, que o conflito, que as guerras não é o caminho, sabe? Então, assim, para que toda essa transformação, que essa nova terra seja parte da nossa realidade, porque ela já é uma nova terra, ela já está transformada, a gente precisa elevar nossa frequência, a gente precisa buscar novos hábitos, a gente precisa fazer renúncias na nossa vida, a gente precisa, nem que for pedir ajuda, porque muitas vezes a gente não vai conseguir sozinho. Um exemplo muito prático que eu vou trazer para vocês e de elevar a frequência e de que entender que a gente não é os únicos pertencentes, que a gente faz parte de um todo, que existe um coletivo que deve ser respeitado assim como devemos nos respeitar, é você conviver com crianças. A criança é um exemplo disso. Como ela não tem tantas camadas, estruturas de proteção, de crenças, de condicionamentos, ela ainda tá pura com a sua energia. Vocês podem perceber, elas conseguem enxergar o mundo espiritual onde muitas vezes a gente não consegue mais. A gente às vezes está tão preso na Matrix
na materialidade da Terra que a gente esquece do mundo espiritual. A criança, ela ainda consegue enxergar com os olhos espirituais. Por isso que ela traz mensagens, ela traz ensinamentos. A gente acha que a gente tem que ensinar a criança, né? Mas a gente aprende muito mais com ela do que ela com a gente. Porque a gente foi criando proteções para não sofrer, né? Falsas ideias e entendimentos, compreensões e consciências de que são formas, né, de proteção. A gente acaba se desconectando do mundo espiritual, do divino, de Deus, por medo, por inseguranças, por traumas, dores, que a gente vai muitas vezes pela jornada não conseguindo ter suporte emocional, energético e fazendo mal interpretações, mas não porque a gente é mal ou uma pessoa menos inteligente, sabe? É porque a forma que a gente enxergou e com aquilo que a gente tinha naquele momento para ver. Que isso a gente também tem que reconhecer, né? Por isso que a primeira carta que saiu é da gente se libertar da culpa, do sentimento de culpa. Que se a gente ficar preso nessas caixinhas, fiz uma escolha errada. Eu me sinto culpa até hoje, isso aconteceu há 20 anos atrás. A minha consciência fica presa naquilo, eu não vou conseguir olhar a vida que eu tô vivendo hoje de uma outra maneira. Eu não vou conseguir elevar a minha frequência, me conectar com o alimento que eu tô comendo, com a fruta que eu colhi lá do pé e imaginar que aquilo pode ser uma medicina, um medicamento de cura pro meu interior. Então vocês percebem a diferença? Quais são as caixinhas que você tá preso? Que a tua consciência tá presa, que a tua consciência precisa se libertar. E isso fora tantas outras coisas que não tem nem como mencionar aqui, porque é muitas coisas que o ser humano acaba se escondendo atrás, né? Muitos tapetes, muitas vezes. E a criança não, ela ainda tá pura, né? Ela ainda consegue ver essa realidade como realmente é. É por isso que muitas vezes as nossas maiores feridas emocionais têm origem na infância. É de origem da nossa infância. Porque lá a gente simplesmente registra o que é, o que a gente vê, o que a gente sente. Então, se é algo que a gente não consegue processar ou que a gente não tem suporte de um adulto para nos ajudar a superar aquilo, vai criando armaduras. A gente vai se autoprotegendo da vida e vai se afastando daquilo que somos, da nossa identidade. E a identidade, gente, eu achei muito curioso que essa noite eu tive um sonho. Um ancestral meu, que eu não consegui identificar se é alguém que eu reconheço ou se é uma pessoa que faz parte do meu sistema, mas eu não cheguei a conhecer nem por foto, sabe? Ele disse assim, ó, eu até vou aumentar essa música aqui que eu amo. Você ainda tá no processo de resgatar a sua identidade. Tipo, eu tava lá dormindo, sonhando várias outras coisas. Sonhei até que eu tava dando aula. E do nada esse meu ancestral, ele entrou na minha tela mental e falou isso. E eu penso, meu, tem tudo a ver com a live de amanhã. Tem tudo a ver com a live de hoje, né? Porque já era madrugada, não olhei certo no relógio. Mas imagino que já seria hoje, no caso, né?
Então eu pensei assim, nossa, que incrível tudo isso. Eu me abri e a vida comunicando, ela sempre está comunicando a gente, mas eu me permiti ouvir. E usou de um ancestral meu para chamar a minha atenção. Então eles são tão divinos, gente, que eles são tão inteligentes, que eles não vão só simplesmente mandar uma mensagem para ti sem pé e sem cabeça. Ou às vezes de uma forma que você não se conecta. Tudo é energia, lembra? Então, se tudo é energia, a vibração atrai vibração, a mesma vibração. Então, se eu estou vibrando amor, eu vou atrair essa energia. Se eu estou vibrando paz, é essa energia. Se eu estou vibrando empatia, é essa energia que eu vou atrair. A vida vai me comunicando da mesma forma. Agora, se eu escolher ficar lá nas caixinhas, nas prisões da minha mente, na frequência às vezes da raiva, da tristeza, não que elas não sejam importantes, mas elas são importantes para alavancar a nossa vida, não para fazer parte da nossa vida. Por exemplo, assim, tem gente que aprendeu a aprender pela dor. Quando a gente talvez precise pelo menos uma vez só aprender pela dor, para daí entender, ok, eu aprendi dessa forma, mas agora eu escolho aprender pelo bem, de uma maneira mais leve. Então, eu não tô dizendo que eu sou experta nisso, mas estou buscando. E essa jornada pessoal pode ser um caminho de cada vez. Não precisa ser sozinha, a gente tem amigos espirituais o tempo todo para nos auxiliar, para nos dar sustentação energética. Então, assim, se eu me colocar num espaço, eu sou sozinha, a vida é assim mesmo, não tem ninguém por mim. Se eu me colocar num espaço de vítima, daí mesmo que o negócio, né, não digo pode abandonar, mas se eu não mudar esse pensamento, não tem muito o que fazer, né, não tem muito o que fazer. Então, assim, eu preciso buscar isso diariamente, isso precisa fazer parte da minha vida. Eu preciso mudar os meus hábitos. Nós precisamos mudar os nossos hábitos. A gente precisa desconstruir as barreiras, destruir as barreiras de separação que nos separa da vida, do outro, da nossa família, começar pelas pessoas próximas. Gente, às vezes eu percebo, é tanta ignorância das pessoas. Teve uma vez que eu tava voltando do trabalho e eu tive que desviar da BR para pegar e abastecer a moto. Então eu tive que entrar na cidade. E era uma hora de pico, assim, de trânsito. Foi tão rápido que eu só vi, assim, o flash da situação, né? Quando vejo um cara, ele é derrubado da bicicleta. O cara ali não quer esperar o trânsito andar. Ele pega a ciclovia, corta a frente desse ciclista, mas foi tão rápido, pra vocês terem uma noção, que isso eu não cheguei a ver. Eu tava distraída porque eu tava esperando o fluxo do trânsito acontecer. Quando vi, o cara tava derrubado já, e ai, né, gritando de dor. E vocês acreditam que o cara fugiu? Eu nem sei se ele chegou a ver que ele derrubou o cara da bicicleta. Mas eu penso assim, seria ainda mais pior, né? Se ele viu
e não deu assistência para aquela pessoa. Eu fico pensando, gente, a coragem, né? Se for o caso dele ter visto que ele fez aconteceu o tal acidente, que ele derrubou realmente essa pessoa, a coragem da pessoa. Imagina que frequência que a pessoa vibra. Não pode ser essa frequência que a gente busca, que eu tô buscando aqui no espaço do Epizen e trazendo nas lives para vocês. Com certeza não é essa vibração. E daí fica a pergunta. Não por ser um castigo, mas será que essa pessoa vai conseguir se harmonizar e entrar em frequência da nova Terra? Jamais vai conseguir, sabe? E isso precisa partir de todos, né? Quanto mais pessoas buscar isso na sua vida, na sua história, resgatar isso dentro de si, mais a gente vai viver as belezas da Terra, tá? Porque eu anotei aqui, a mensagem espiritual ficou bem clara, que trouxe aqui pra mim, que a experiência aqui na Terra é desenvolver a espiritualidade na matéria. Então, assim, esses povos arcturianos, pleiadianos, esses outros seres estelares, os seres dos inframundos, que tem os que vivem debaixo da Terra também, não só os das estrelas. São tantos seres de consciência, até esse cristal, ele é um ser de consciência. Para mim conectar com ele, não é só eu ir lá comprar, eu tenho dinheiro, eu vou comprar ele. Quando tu escolhe um cristal para tu trazer para tua casa, tu vai sentir. Se você respeitar ele como um ser, você vai sentir se é o momento certo dele vir com você e qual cristal que vai vir com você. Não é porque eu vou comprar porque ele é bonito, né? Esse aqui é mais bonito que o outro, não é esse que eu vou levar. E daí vocês vão percebendo que é muito mais do que isso. Mas para não me estender tanto, que já se passou 15 minutos de 1 hora e 15 minutos. Então esses seres, eles tiveram esses seres da quinta dimensão, como os arcturianos e pleiadianos, eles conseguiram desenvolver tanto a espiritualidade a ponto de que muitos deles, que eu acredito que eu sou um desses descendentes, tiveram que vir aqui para a Terra, aprender a desenvolver a espiritualidade no corpo físico, na matéria. E sim, auxiliar as pessoas aqui na Terra. Porque, mas será que eu sou pleiadiana? Será que eu fui pleiadiana, arcturiana? Nós somos uma mistura. Uns têm mais predisposição do que outros. Então, você vai sentir mais familiaridade, mais contato. E às vezes tu é um pouquinho de todos, entende? Então, é uma escolha que nós fizemos. A gente fez um contrato com o divino de estar aqui e aprender. A Terra passou a ser a maior escola do universo. Então, a gente não tá aqui, gente, para pagar boleto. A gente não tá aqui pra ser melhor do que o outro, pra ter mais, pra fazer competição de quem tem mais, de quem tem menos. A gente não tá aqui pra isso. A gente tá aqui pra sentir. Vamos já pra prática, que eu pensei em fazer uma prática. Vamos já pra prática, daí a gente já finaliza com a prática.
para você sentir isso, tá? Eu vou colocar a música aqui de novo. A gente não tá aqui para sofrer, ou a gente não tá aqui para provar nada para ninguém. Nós somos todos essenciais para o todo. Então vamos fechar os nossos olhos e se conectar. Se conectar com a energia disponível em tudo e em todos. A mesma energia que nos conecta com a fonte divina. Vamos pedir permissão, orientação e proteção da nossa espiritualidade, em especial os arcturianos e pleiadianos, para que chegue as melhores mensagens, as melhores imagens e necessárias, e que o nosso corpo ele se abra para a verdade mais elevada, que nossos olhos se abram para a verdade mais elevada. E assim a gente vai libertando a nossa consciência das prisões da matéria, daquilo que alguém ou determinada situação que o intuito sempre foi a nossa alma querer aprender, mas que a gente interpretou como algo perigoso, como algo irreal, como algo que gera medo, angústia, tristeza, onde ficamos apegados e presos em espaços de consciências, em tempos espaços de consciências, onde a gente buscou ir aprender, mas a gente acabou se machucando e ficamos presos no egoísmo, na ignorância, no sentimento de culpa. Muitas pessoas estão se libertando aqui de autoculpa, de coisas que aconteceram, pessoas que ainda estão presas em situações que aconteceram e que muitas vezes não tiveram a má intenção. E aconteceu muitas vezes coisas que muitas vezes nem faz parte de si mesmo, fazem parte dos nossos ancestrais, de um consciente coletivo. Pessoas agora estão sendo liberadas dessas armadilhas da mente. Estão liberando as suas consciências com asas e com a fluidez de uma borboleta. E vão se conectando com esse algo maior, com essa energia. E esse espaço de olhar para dentro de si mesmo, a nossa frequência energética vai elevando, expandindo, e nos conecta com a terra, com as nossas raízes, com a Mãe Gaia. Nós vamos recebendo a medicação das medicinas da floresta, as energias dos cristais, e a gente vai sentindo a vibração em nosso coração da vida, a nossa verdadeira identidade, a nossa origem,
estelar, a nossa energia, a nossa origem cósmica vai sendo despertada e a gente vai reconhecendo quem realmente somos. Uma imagem, uma palavra, uma mensagem você vai recebendo nesse momento. Aquilo que você precisa para o seu bem maior e mais elevado. Graças, está feito, está feito. Assim é, assim é, assim é. Criador, mostra para todos nós manifestado. Sinta a vibração, seu coração. Sinta a vibração, seu coração. Olha a carta que saiu. Não importa os acertos e erros, não importa qual é a sua história, a prosperidade do universo sempre estará com você. Então não importa o que aconteceu, fique com aquilo que você aprende, com aquilo que você aprendeu, os aprendizados, e solta. E libera as dificuldades. Te libera da culpa que muitas vezes não é sua. Da culpa que alguém ou situação fez você acreditar que te pertence. Fica aqui com aquilo que é seu. Ok, se essa culpa, se esse erro me pertence, eu fico com o aprendizado. É isso que você deve se permitir agora ficar. Eleva a tua frequência, eleva a tua força com o aprendizado de Deus na sua vida. Você não está aqui para sobreviver. Você está aqui para potencializar a sua origem, aquilo que você tem de melhor. Somos partes de um todo divino que é. É uma jornada pessoal, mas um caminho coletivo. É assim que é. E assim somos. Não precisamos buscar e comprar a nossa dignidade de ser aquilo que somos. Respeitamos agora todas as identidades, todas as personalidades e consciências. Somos uma mistura de todos. Somos a parte de um todo. Somos uma parte única, original, potência do divino. Desperta esse poder pessoal dentro de você. E a autoconfiança, o auto-amor, a empatia, o amor mútuo renasce dentro do coração de cada um de vocês. Assim é, assim é, assim é. Então vamos agradecer a proteção ao Deus Criador de tudo que é, a Mãe Maria, os anjos de cura, os mestres de cura, os arcturianos e pleiadianos e suas equipes. Vamos agradecer também as consciências de luz, as medicinas da floresta, os animais marinhos, o mar, a terra, as águas. Vamos agradecer os nossos templos sagrados, os nossos corpos, os nossos ancestrais, os nossos familiares, por esse movimento de olhar interno. Assim é e assim é. Declaro finalizado, então, essa prática, esse movimento. Gente, compartilhe essa live para as outras pessoas, para chegarem mais consciências. Eu acendo a minha luz aqui, com certeza vou acender as luzes dos corações das pessoas que vão estar assistindo essa live. E a gente só vai expandir essa luz se a gente
compartilhar o que pode elevar a frequência da humanidade, para a gente estar mais em ressonância cada vez mais com a nova Terra, com essa nova frequência que a gente recebeu, com toda a graça divina. E eu só tenho que agradecer a todos vocês para mais esse movimento. Foi lindo, tá sendo lindo. E espero ter uma nova oportunidade. E agradeço os cristais também que estão aqui comigo. E é isso. Envia. Vou deixar salva essa live aqui e no nosso YouTube como Caroline Depiné. E compartilhe. Compartilhe com os amigos de vocês. E se você quer uma ajuda, um olhar mais profundo, individual, me chama também no direct para agendar o seu atendimento com as nossas terapias. Temos as constelações familiares, temos a terapia arcturiana, temos as limpezas energéticas de ambiente. Faça por você, se permita, se auto-presenteia com um movimento de elevar a tua frequência. A gente precisa, é um chamado de urgência. A Terra tá chamando a gente todos os dias, todas as horas, pra gente mudar os nossos hábitos. E muitas vezes a gente precisa fazer limpezas, a gente deve fazer limpezas espirituais. Então eu estou aqui também com esses serviços de Epicenter. Espero vocês até a próxima. Um bom feriado nesse próximo final de semana, uma boa Páscoa. Um beijo em cada um de vocês. Eu vejo vocês e reconheço vocês. Assim é. Graças, está feito, está feito, está feito. Um abraço.